Olá, meus amigos, como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui com você novamente. Durante esse trimestre, vamos estudar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E vale ressaltar para você que o tema da lição de número 3 fala sobre a sutileza da imoralidade sexual. Outro ponto também para iniciar a abordagem desta aula é que o texto áureo desta lição fala sobre fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Uma forma para a gente, pelo menos, entender uma teologia prática desse comportamento é olharmos a verdade prática. A verdade prática desta lição diz: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. É importante fazer uma abordagem aqui. Quando Paulo, o apóstolo dos gentios, cria uma base de crítica à igreja de Corinto, ela está baseada em um pensamento antagônico. A igreja ela ia do 8 ao 80. Por exemplo, era uma igreja conhecida por dons espirituais. Vivia uma espiritualidade cristã. Realmente se entregava a Cristo Jesus. Mas, por outro lado, ela era uma igreja que tinha sérios problemas na área sexual. Sérios escândalos acontecendo no seio e no meio da igreja. E aí é que vem o propósito de Deus. E para falarmos sobre isso, eu quero salientar para você o que diz o primeiro tópico desta lição. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, faça parte deste conteúdo, compartilhe esse vídeo e faça com que a bênção de Deus alcance outras pessoas em conhecimento, informação e advertência pela palavra de Deus. O primeiro tópico dessa lição fala sobre a revolução sexual. Porém, vale ressaltar um ponto interessante. É que tudo na vida existe um padrão. É o padrão para várias formas. É por isso que existem as normas, as NBRs. Porém, a forma que Deus faz e cria para que os homens sejam felizes na terra é encontrar a vontade de Deus para as suas vidas. E a igreja, por exemplo, o indivíduo, a pessoa, ela escolhendo o melhor de Deus, o padrão de Deus, a forma que Deus fez e desenhou para o homem, para a sociedade, para as pessoas, é a forma que não traz sofrimentos, que não cria traumas, que não transmite doenças, que não gera problemas, é a forma e o padrão sexual que Deus estabeleceu pelas Escrituras Sagradas, que é o padrão judaico ou judaico-cristão. Esse comportamento do padrão e da cultura judaico-cristã é as duas religiões, o cristianismo e o judaísmo, pegaram essa conjuntura toda de princípios e valores nessas duas grandes religiões e pautadas pelas Escrituras Sagradas e criaram uma série de princípios que trazem uma série de bênçãos, prosperidades, saúde emocional em todas as áreas para a pessoa que quer realmente viver uma vida
que Deus se agrada está nos propósitos de Deus, está nos parâmetros que Deus estabeleceu. É por isso que o padrão divino para a expressão sexual, ele é a melhor forma que existe. E quando alguém percebe e entende que o corpo do ser humano não pode ser usado como um objeto e tem que ser observado também, é que essa prática do relacionamento e da relação sexual dentro do casamento é a melhor forma que existe. Também, quando olhamos por esse prisma, enxergamos que a base de Deus, baseada que o homem precisa ser e entender os princípios de Deus. E observando todo esse comportamento, enxergamos que o diabo sempre quis derrubar ou destruir o modelo judaico-cristão, que foi o parâmetro para a cultura ocidental, com os valores e os princípios que o cristianismo e o judaísmo tanto prega, e são fatores importantes que trazem uma sexualidade baseada nesses princípios e nesses valores. E quem escolhe isso nunca se dá mal. Outro ponto também é que esse padrão, ele fala sobre a forma, tanto que só existe duas, pelo menos a heterossexual e a monogâmica. Um fator interessante para que venhamos entender isso é o que diz, por exemplo, o segundo subtópico desta lição, que é a quebra de um tabu. Para você ter uma noção, essa revolução sexual, ela começou nos anos 60, 70 e 80, com uma série de outros fatores que podemos relatar nesta lição. Pelo menos na época dos anos 60, apareceu um movimento americano dentro ali dos Estados Unidos, e esse movimento ele envolvia uma série de críticas ao governo americano, ao Congresso americano. Por quê? Porque os Estados Unidos tinha aderido à Guerra do Vietnã. E quando ele aderiu à Guerra do Vietnã, que começou em 1959 e foi até 1975, porém os Estados Unidos anunciou a sua entrada somente em 1964 a 1975. E foi considerado a Guerra do Vietnã o maior fracasso de guerra dos Estados Unidos em todo o tempo, em toda a história. É interessante que naquela época o presidente Lyndon Johnson, ele foi absolutamente criticado, enfim, e apareceu um movimento muito avassalador que tomava os jovens e que envolvia-se de pessoas completamente no estado de querer fazer uma mudança. E eles criaram uma bravata: faça amor e não faça guerra. Era uma crítica ao governo americano que se posicionava ali a favor da guerra do Vietnã. Os jovens, eles nos anos 60 e 70, que esse movimento se tornou, na verdade, algo avassalador. A América, por exemplo, os Estados Unidos naquela época, era um país completamente puritano. Ele se tornou um país cheio de permissividade na vida sexual. Também, um outro ponto também, que nesses anos 60, com esse movimento faça amor e não faça guerra, fazendo a crítica ao governo americano, apareceu também o movimento hippie. E esse movimento hippie, ele tinha algumas bases ali que andava
de mãos dadas com o comunismo, pelas suas bravatas e lutas que ali expõem. Por exemplo, eles faziam uma exposição e uma crítica ao capitalismo, faziam críticas ao consumismo, faziam críticas a uma vida mais simples, não precisava gastar tanto dinheiro, ter um carro de luxo, ter uma casa cara, uma casa milionária, não precisava ter um alto padrão, poderia viver uma vida comum, uma vida simples, assim como, por exemplo, os hippies vivem uma vida completamente do jeito que vocês já viram. E outro ponto também, que todos esses movimentos que houve na história, sempre teve um braço forte da cultura. E pode-se falar que um dos porta-vozes desse movimento hippie, desse movimento faça amor e não faça guerra, foi o aparecimento de um jovem chamado John Lennon na época, que criou ali um grupo que se tornou famosíssimo no mundo, chamado os Beatles. E esse jovem John Lennon, que com o tempo foi assassinado por um dos seus próprios fãs, que realmente pensava como ele pensava, e como essa turma aqui de pessoas dessa época pensavam. Então, para você ter uma noção histórica, como é que surgiu tudo isso. Um outro ponto também é que eles, quando faziam as bravatas, as críticas, eles fizeram ali e provocaram a revolução sexual em si. Eles criaram uma série de críticas e colocaram-se na contramão de vários princípios e valores de comportamento judaico-cristão. E quando olhamos sobre esse prisma que estamos vivendo hoje, enxergamos uma série de situações que foi criada lá atrás, nessa época, e até hoje existem movimentos que trazem uma série de normalidade, naturalidade a uma série de princípios que as Escrituras mostram e falam, como o sexo antes do casamento, como críticas e comportamentos a pessoas que casam virgens, como comportamento de pessoas que querem viver uma vida centrada na palavra de Deus, com o comportamento de serem puras, santas na vida sexual. E aí, quando olhamos por esse prisma, enxergamos também que esse movimento trouxe algumas bandeiras e conseguiu tudo, por exemplo, que estamos vivendo hoje, é o resultado destes movimentos que começaram na década de 60, na década de 80, na década de 70, por exemplo, surgiram vários movimentos e isso trouxe uma tamanha conotação em tudo que nós vemos hoje quando se refere a comportamentos sobre crenças, valores concernentes à vida sexual. E aqui tem algo interessante. Por exemplo, que é o segundo tópico desta lição, as principais distorções da sexualidade sadia. Aqui vemos, por exemplo, essa questão das distorções que enxergamos. Foi nessa época, lá atrás, que eles fizeram bravatas sobre legalizações e já daquela época já faziam críticas à questão do aborto, da liberalidade, das alternativas da sexualidade e também dos métodos contraceptivos e também de uma série de outros pontos que eles viviam uma vida completamente com liberalidade, até mesmo ao pudor. Porém, nós vivemos hoje uma era do cancelamento. É uma era do cancelamento que estamos vivendo hoje. E é algo que precisamos fazer uma reflexão, porque o próximo passo para negar para os cidadãos
é a liberdade religiosa, ou seja, isso começa e tem começado a acontecer. Aqueles que resistem à revolução moral, secular, têm perdido os empregos, negócios, posições de ensino. Se você for contra qualquer uma desses movimentos que se levantam, você percebe literalmente que há um grito de cancelamento no mundo que vivemos hoje. Porém, a palavra de Deus não muda. E Deus usa os seus homens em todos os lugares. Os profetas de Deus não podem ficar calados. E aqui tem um ponto interessante, que hoje falar sobre sexo ou sexualidade é uma necessidade de quebrar paradigmas. É uma sociedade que diz que é proibido proibir, ou seja, pode tudo, tudo está liberado. Porém, se a igreja, os cristãos, os servos de Deus, o cristianismo da última hora fosse render a essas bravatas e a esses comportamentos, não vai mais existir um cristianismo ortodoxo que ame a Jesus, que fale com Deus e que guarde a sua palavra. Também podemos aqui salientar algumas situações interessantes. Primeiro que a prática, por exemplo, da fornicação, que é o sexo entre pessoas solteiras. Quando olhamos por esse prisma, enxergamos que esse verbo porneia, que é um termo usado no grego, que ele dá uma origem a palavras como pornografia, pornô, que significa qualquer ato de expressão sexual considerado pecaminoso, como adultério, prostituição, impureza, fornicação. E aí parte do princípio do que as Escrituras falam na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 18, que diz assim a palavra de Deus: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Esse termo fornicação, em muitas versões bíblicas, aparece como fugir da prostituição. Também, olhando por esse prisma das Escrituras Sagradas, enxergamos, por exemplo, que o adultério, por exemplo, ele não é um crime, mas as Escrituras Sagradas, elas dão ênfase que é uma transgressão, uma quebra de uma aliança. Aqui posso salientar o que a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 6, versículo 32, que diz: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Outro fator também que podemos colocar em pauta aqui é pessoas que estão em um alto nível de vício na pornografia. E a pornografia, ela é como se fosse uma droga, uma heroína 100 vezes mais poderosa que existe. Os neurocientistas, os psicólogos, os psiquiatras e os conselheiros, os terapeutas, recebem várias e várias pessoas que têm problemas na área da pornografia. Para você ter uma ideia, esse tipo de gente que anda pegando todo mundo, pega a loira, pega a morena, pega a ruiva, pega a mulata, pega baixinha, gordinha, essas pessoas, elas têm dificuldades para fugir da pornografia. E elas têm um outro comportamento também,
elas são insaciáveis, são pessoas, e isso se torna um problema. Por quê? O ator Michael Douglas, em 2005, por exemplo, se submeteu a um tratamento que a medicina científica e a psicologia deu o nome de vício sexual. Pessoas que são insaciáveis. Para você ter uma ideia, muitas pessoas estão vivendo isso vivendo isso num comportamento dessa forma. Para falar também sobre essa questão do adultério, podemos fazer uma apresentação do que a Bíblia narra e fala que é o que aconteceu com Davi. No segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 5. É por isso que a Bíblia diz assim, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque a qualquer momento, se não houver vigilância, qualquer pessoa pode ter uma queda. E aqui não existe alguém super crente ou não que não possa ter um deslize. Mas vale ressaltar que o rei, ele de repente começou a ter um desejo completamente proibido pela mulher de Urias, Batseba. E ali se percebe literalmente que ela teve um desejo também pelo rei. E o rei teve relação sexual com aquela mulher. Porém, tudo que você faz ou que eu faço, há uma consequência. E a consequência é que para Davi e para Batseba, ninguém viu e ninguém soube. Mas o grande Deus de Israel falou com o profeta Natã e chamou ali o rei e confrontou o rei acerca do seu pecado e da sua transgressão. Por isso, podemos salientar com essa palavra: Deus não dorme. Um fator também interessante que podemos colocar em pauta aqui é o que podemos salientar sobre o terceiro subtópico desta lição: homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Primeiro, os homossexuais são uma classe de pessoas completamente discriminada. E quando eles são pessoas que estão despidas de poder aquisitivo, vida financeira, formação acadêmica, são pessoas completamente que passam a passar por uma série de problemas. Primeiro, porque tudo isso reflete na vida financeira, reflete no seu estado financeiro, na sua qualidade de vida. E eles são uma classe de pessoas que sofrem preconceitos, perseguição, muitos são até mortos, muitos foram até abusados quando crianças. E esse comportamento da homossexualidade é que ele, hoje, por exemplo, tem que ter muito tato para falar sobre homossexuais. Senão você pode ter problemas, inclusive alguns processos. E se percebe pelas escrituras sagradas que a homossexualidade ela é um comportamento adquirido e não algo que foi herdado de forma biológica. A pessoa faz sexo com um, com outro, com um, com outro, com um, com outro, cria assim um ambiente ali completamente favorável a um vício na área sexual. É por isso que vale ressaltar que a homossexualidade é um comportamento adquirido a vários fatores que fazem parte desse processo. É por isso que nós, a igreja, os irmãos, os obreiros, os pastores, nem todos eles estão preparados para lidar com pessoas que sofrem com isso. Pelo contrário, o que existe pessoas ignorantes que não têm
Amor, grava essa palavra, amor, é o que falta em muitas pessoas para lidar quando o assunto é homossexualidade. Um fator também interessante que os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, eles naquele momento assim, enfático, querem logo reprovar, querem logo detonar uma pessoa que tem um comportamento desse, mas pelas escrituras sagradas nós precisamos ter pelo menos um equilíbrio para lidar com isso. E uma das bases importantes da vida é você fazer uma pergunta para si mesmo. Se o meu filho fosse homossexual, eu abandonaria ele? Se a minha filha fosse homossexual, eu abandonaria ela? Porque criticar é muito fácil. Agora, ter um problema, ter um irmão, ter uma irmã, ter um filho, ter um membro de uma família que é assumidamente homossexual e você simplesmente tomar uma atitude de rejeição, isso aí não é cabível, até mesmo porque a Bíblia que fala e orienta e adverte, também a Bíblia diz que fala que temos que amar também. Fator também interessante é o que o terceiro tópico dessa lição fala. Primeiro, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. A sexualidade, de acordo com os princípios de Deus, ela é expressa, ou ela pode ser expressada com felicidade para felicidade. Quando o homem tenta mudar ou fugir dos padrões de Deus, ele sofre. Ele tem problemas. Ele tem muitos problemas. Por exemplo, quando você faz uma leitura, um estudo sobre pessoas que se envolveram de forma absurda na área depravada da vida sexual, você enxerga uma série de pessoas famosas que nos anos 80 que morreram de HIV, de doenças sexualmente transmissíveis, pessoas famosas, atores pornô. Nos anos 80, vários atores pornô morreram assumidamente, declaradamente de HIV/AIDS. É por isso que naquela época muitos cristãos diziam e falavam que a AIDS era o freio de Deus sobre as rodas da iniquidade. A igreja precisa quebrar tabus e falar abertamente sobre a sexualidade. Eu acredito muito que tem líderes, igrejas, membros, pessoas que não sabem lidar nem com divorciados, que têm problemas para lidar com pessoas, com gente. Para você ver o nível de ignorância. Então, é preciso haver preparo, é preciso haver aproximação, é preciso haver tato, responsabilidade, pelo menos respeito. E aqui tem algo interessante que podemos pautar aqui. É que Deus levante pessoas, preste atenção, pessoas puras, sábias, abençoadas e abençoadoras, e que tenham habilidade para conversar, para confrontar, para instruir, para orientar, mas que a sua base seja o amor. Porque, sabe, isso precisamos muito no nosso dia a dia buscar isso, viver isso, porque criticar é muito fácil. Quero colocar aqui um ponto aqui que o comentarista da lição não colocou. Eu quero falar que o sexo não é só físico. O sexo também é espiritual. Tem pessoas que elas ficam ou ficaram ou viveram de uma forma tão avassaladora nesse mundo de ilegalidade sexual
que tem dificuldades para se libertar, dificuldades para viver uma vida santa. E isso aqui nos vale fazer uma reflexão. Primeiro, se a tua luta for contra o diabo, a Bíblia diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas se a tua luta for contra você mesmo, contra a sua carne, contra as suas fraquezas, da tua alma, a Bíblia sabe o que ela diz? A Bíblia, ela narra, mostra e ensina, dizendo que você deve fugir das paixões, fugir das coisas que fazem você, que você sabe que você não é tão forte assim suficientemente, então você tem que fugir. Um fator também interessante é que muitas igrejas, líderes, precisam estarem, sabe o quê? Não somente com aquele preparo, o acompanhamento, mas também para evangelizar, para recepcionar pessoas da igreja. Eu já entrei em igrejas que eles não recebem bem nem os seus próprios membros, nem os seus próprios congregados, não dão nem boas-vindas. A pessoa senta do seu lado, passa o culto todo do seu lado, e a pessoa que está do lado, que congrega, que é crente, não dá nem a paz do Senhor para ela. Tu já imaginou para um depravado sexual? Já imaginou para uma pessoa assumidamente gay, assumidamente homossexual? Então, são esses pontos que nós, igreja, estamos muito longe, precisamos muito aprender. E aqui, um outro fator também para finalizar é que o amor é o que falta, é o sentimento que precisa expressar no nosso dia a dia no cristianismo. Aliás, o cristianismo ele é expressado de várias formas, olhando a pessoa de Jesus. Olhando a pessoa de Jesus, vemos pela humildade de Jesus, vemos pelo amor de Jesus e vemos pelas ações dele. E ele sempre tem uma palavra amiga e conselheira para cada um de nós. É por isso que a Bíblia diz: vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados. Aqui nesse momento, quero finalizar e te agradecer. Que Deus te abençoe e te guarde. Compartilhe esse vídeo. Alguém precisa ouvir essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus. E um forte abraço. Até o próximo vídeo.